A rica história do Egito Antigo se estende por vários milênios, apresentando uma infinidade de faraós que moldaram seu cenário cultural, político e econômico. Entre esses governantes estava o rei Ramsés, cujo reinado testemunhou tanto realizações notáveis quanto uma série de quedas. A vida de Ramsés, repleta de conquistas e ambiciosos projetos de construção, culminou em uma execução brutal que abalou o Egito até o âmago. Esse vídeo explora a vida e a época de Ramsés, esclarecendo os eventos que levaram à sua execução e o impacto duradouro de sua morte na história egípcia. O reinado de Ramsés ocorreu durante o período do Novo Reino, uma época em que a civilização egípcia atingiu seu apogeu. Os faraós dessa época expandiram suas fronteiras por meio de conquistas militares e promoveram relações diplomáticas com reinos vizinhos. A era é caracterizada por projetos arquitetônicos monumentais, que incluíam templos, tumbas e estátuas que celebravam o status divino dos faraós. O período do Novo Reino também viu o surgimento de um poderoso governo centralizado, permitindo que os faraós exercessem mais controle sobre seus territórios e súditos. Ramsés, como muitos de seus contemporâneos, era um rei guerreiro que buscava garantir a posição do Egito como uma superpotência regional. Seu reinado foi marcado por inúmeras campanhas militares que visavam expandir a influência do Egito e consolidar seus territórios. No entanto, esses esforços tiveram um sucesso misto, e algumas das decisões de Ramsés acabaram levando ao declínio do poder do Egito na região. Seu reinado também foi marcado por uma dedicação fervorosa à construção de monumentos grandiosos, exibindo a glória de seu governo e reforçando sua autoridade divina. No entanto, apesar de seu controle aparentemente seguro sobre o poder, uma série de eventos deu início às circunstâncias que levariam à sua brutal execução. O clima político durante o reinado de Ramsés era repleto de intrigas e tensões. As facções da corte real disputavam o poder e a influência, muitas vezes recorrendo a complôs e conspirações. Em meio a esse ambiente instável, Ramsés enfrentou traições que não apenas minaram sua autoridade, mas também ameaçaram sua vida. O ponto culminante dessas traições levou a uma conspiração chocante que resultaria em seu trágico fim. A execução brutal de Ramsés foi um evento fundamental na história do Egito, demonstrando a fragilidade do poder e a possibilidade de até mesmo o mais poderoso dos governantes ser vítima de traição. A natureza de sua execução, que envolveu tortura e humilhação pública, ressalta ainda mais a natureza volátil da política no Egito Antigo. A morte de Ramsés não foi apenas o resultado de um ato isolado de traição, foi o produto de uma complexa rede de relacionamentos, alianças e rivalidades que vinham se deteriorando na corte egípcia há anos. Nos capítulos a seguir, aprofundaremos na vida de Ramsés e exploraremos os fatores que contribuíram para sua ascensão e queda, levando por fim a sua brutal execução. Por meio de um exame abrangente dos contextos político, social e cultural que cercaram Ramsés, pretendemos oferecer uma compreensão mais clara dos eventos que ocorreram durante seu reinado e suas implicações duradouras para a história do Egito. Para entender melhor a execução brutal do rei Ramsés, é essencial examinar a sua ascensão ao trono e seu início de vida, pois essas experiências, sem dúvida, moldaram seu reinado e contribuíram para as decisões que acabariam por selar seu destino. Ramsés nasceu em uma linhagem real com uma rica história de governantes que expandiram com sucesso os territórios do Egito e solidificaram sua reputação como uma potência regional. Seu pai, Seti I, era um governante poderoso e respeitado, conhecido por suas campanhas militares, o que teve um impacto profundo nas aspirações de Ramsés como rei. Como herdeiro do trono, Ramsés recebeu uma educação digna de um futuro faraó. Ele foi instruído nas artes da governança, diplomacia e guerra pelos tutores mais habilidosos do reino. Desde jovem, Ramsés foi exposto aos meandros da administração pública e às responsabilidades que acompanhavam seu papel divino. Ele também foi imerso em ensinamentos e rituais religiosos, que lhe incutiram um profundo senso de dever de defender a ordem divina de Ma'at, o conceito de equilíbrio e harmonia que governava tanto o cosmos quanto a sociedade humana. No início da sua vida adulta, Ramsés adquiriu experiência prática como comandante militar sob a tutela de seu pai. Seti I nomeou Ramsés para vários cargos de alto escalão dentro do exército, lhe dando a oportunidade de aprender com veteranos experientes e desenvolver as suas próprias habilidades de liderança. Essas experiências se mostraram inestimáveis quando Ramsés subiu ao trono após a morte de seu pai. Após sua coroação, Ramsés embarcou em uma missão para construir o legado de seu pai e expandir a influência do Egito em todo o mundo antigo.
Suas ambições se manifestaram em várias campanhas militares contra reinos vizinhos, especialmente os do Levante e da Núbia. Nesses conflitos, Ramsés buscou não apenas anexar territórios, mas também projetar o poder e o prestígio do Egito, subjugando seus inimigos e formando alianças com outros estados poderosos. As campanhas militares de Ramsés tiveram graus variados de sucesso. Algumas de suas campanhas resultaram em ganhos territoriais significativos e no estabelecimento do controle egípcio sobre regiões estratégicas, enquanto outras terminaram em impasses dispendiosos ou derrotas humilhantes. No entanto, a busca incansável de Ramsés pela expansão lhe rendeu a reputação de um formidável rei guerreiro, tanto no Egito quanto no exterior. Seus primeiros anos no trono também viram o início de um extenso programa de construção que definiria seu reinado. Ramsés encomendou a construção de vários monumentos, templos e estátuas que celebravam suas conquistas e a natureza divina de seu governo. Esses projetos serviam tanto a propósitos religiosos quanto políticos, pois reafirmavam o status do faraó como um rei divino e uma manifestação da vontade dos deuses na terra. Entre seus empreendimentos arquitetônicos mais famosos estava a construção do Ramesseum, um grande templo mortuário na margem oeste do Nilo, perto da atual Luxor. As paredes do templo eram adornadas com relevos intrincados que retratavam as vitórias militares de Ramsés e suas oferendas aos deuses. Outro projeto icônico foi a criação das estátuas colossais em Abu Simbel, que ficavam na entrada de um templo dedicado ao próprio Ramsés, bem como aos deuses Amon, Ha-Horakhti e Ptah. Essas estátuas, que mediam até 60 metros de altura, eram um testemunho inspirador do poder divino do faraó e de sua ambição indomável. Embora o início do reinado de Ramsés tenha sido caracterizado por um foco em conquistas militares e arquitetura monumental, seus últimos anos viram uma mudança nas prioridades à medida que os desafios internos começaram a surgir. A rápida expansão dos territórios do Egito levou a um aumento da pressão sobre os recursos do reino, tanto em termos de riqueza material quanto de capital humano. Essa pressão foi exacerbada pelo poder crescente do sacerdócio, que acumulou riqueza e influências significativas dentro da corte real. À medida que cresciam as tensões entre as diferentes facções da elite egípcia, aumentava também o risco de conflitos internos e rebeliões. Para manter o controle sobre o poder e garantir a estabilidade contínua de seu reino, Ramsés voltou a sua atenção para os assuntos internos. Ele implementou uma série de reformas administrativas, econômicas, com o objetivo de consolidar o seu controle sobre várias províncias e reduzir influências do poderoso sacerdócio. Essas medidas, no entanto, enfrentaram resistência de certas facções, que viu as reformas como uma invenção de seus direitos e privilégios tradicionais. Em um esforço para reprimir a dissidência e reforçar a sua autoridade, Ramsés embarcou em uma campanha para suprimir possíveis rebeliões e eliminar quaisquer ameaças percebidas ao seu governo. Ele ordenou a execução de conspiradores e dissidentes suspeitos, enviando uma mensagem clara de que a deslealdade não seria tolerada. Infelizmente, essas técnicas de mão pesada acabariam contribuindo para sua ruína. Apesar dos desafios que surgiram durante o seu reinado, Ramsés conseguiu manter a sua autoridade e presidir um período de relativa estabilidade no Egito. No entanto, as sementes da sua execução brutal já haviam sido plantadas. À medida que o foco do governante se voltava para dentro, aqueles que se sentiam marginalizados ou ameaçados por suas ações começaram a conspirar contra ele. O cenário estava montado para uma traição que causaria um choque em todo o mundo antigo e provocaria o trágico fim do rei Ramsés. O reinado de Ramsés foi marcado por uma série de realizações notáveis, bem como por quedas significativas que, juntas, fornecem um quadro abrangente de seu impacto na história do Egito. Esse capítulo explora a conquista e os desafios mais significativos do reinado de Ramsés, desde conquistas militares e maravilhas arquitetônicas, até dificuldades econômicas e agitação interna. Um dos aspectos mais marcantes do reinado de Ramsés foi sua busca incessante pela expansão militar. Com base nos sucessos de seu pai, Ramsés lançou várias campanhas contra os inimigos do Egito, especialmente no Levante e na Núbia. Suas batalhas geralmente resultavam na anexação de novos territórios, solidificando ainda mais o status do Egito como uma superpotência regional. No entanto, essas campanhas também levaram a conflitos dispendiosos com rivais poderosos, como os hititas, que sobrecarregaram os recursos do Egito e prejudicaram sua reputação. Apesar dos contratempos encontrados em suas campanhas militares, o reinado de Ramsés foi marcado por um aumento sem precedentes nos projetos arquitetônicos.
Essas construções não apenas celebraram seu reinado e sua autoridade divina, mas também serviram como testemunhos duradouros do poder e das conquistas culturais do Egito. O Ramesseum e Abu Simbel, discutidos anteriormente, são os principais exemplos desse legado arquitetônico. Sob o governo de Ramsés, a economia e a cultura do Egito floresceram. As redes de comércio se expandiram, permitindo que o reino adquirisse recursos valiosos de terras distantes. Esse influxo de riqueza permitiu que o faraó financiasse grandes projetos de construção e apoiasse as artes, resultando em um renascimento cultural durante seu reinado. No entanto, essa prosperidade também teve um custo. A expansão dos territórios do Egito e as demandas de sua crescente população colocaram uma pressão considerável sobre os recursos do reino, levando a dificuldades econômicas e a agitação interna. Uma das políticas mais controversas de Ramsés foi seu esforço para restringir a influência do poderoso sacerdócio. Ele acreditava que a crescente riqueza e o poder político do clero ameaçavam a estabilidade de seu governo e, por isso, implementou uma série de reformas para colocá-lo sob seu controle. Embora essas medidas tenham sido bem-sucedidas na redução da influência do sacerdócio, elas também geraram ressentimento e oposição, contribuindo para a conspiração que levaria à sua brutal execução. A execução brutal do rei Ramsés foi o ponto culminante de uma complexa rede de intrigas políticas, traições e alianças inconstantes dentro da corte real egípcia. Esse capítulo se aprofunda na conspiração que levou à queda de Ramsés, revelando as principais figuras envolvidas na trama, suas motivações e as consequências de suas ações. As sementes da conspiração, que acabaria por levar à execução de Ramsés, foram plantadas nos anos anteriores à sua morte. Conforme discutido anteriormente, os esforços do faraó para afirmar o controle sobre as várias facções do Egito, incluindo o poderoso sacerdócio, geraram resistência e agitação entre certos elementos da sociedade. Essas facções, sentindo-se ameaçadas pelo governo autoritário do rei, começaram a conspirar secretamente contra ele. A conspiração contra Ramsés não se limitou a nobres e sacerdotes insatisfeitos. Membros da família real e funcionários do alto escalão da corte também desempenharam um papel na orquestração do golpe. Suas motivações para se voltar contra o faraó eram variadas, desde queixas pessoais e ambições de poder, até discordâncias ideológicas com as políticas de Ramsés. Para alguns conspiradores, a oportunidade de promover mudanças e garantir uma posição mais favorável dentro da hierarquia política era atraente demais para resistir. A conspiração contra Ramsés foi intrincadamente planejada e meticulosamente executada. Os conspiradores tomaram muito cuidado para evitar a detecção, empregando códigos secretos e reuniões clandestinas para comunicar seus planos. Eles também procuraram garantir a lealdade dos principais comandantes e oficiais militares, assegurando que o golpe tivesse o apoio necessário para ser bem-sucedido. O ponto central da conspiração era o recrutamento de pessoas de dentro do Palácio Real, que poderiam fornecer informações valiosas sobre os movimentos e as vulnerabilidades do rei. À medida que a conspiração ganhava força, seus membros se tornavam cada vez mais ousados, tentando explorar as fraquezas de Ramsés e minar a sua autoridade. Atos de sabotagem e desinformação foram empregados para criar caos e confusão, desestabilizando ainda mais o reino e minando a confiança no governo do faraó. Os conspiradores também procuraram colocar pessoas influentes contra Ramsés, inclusive diplomatas e líderes estrangeiros, em uma tentativa de isolar o rei e enfraquecer seu controle sobre o poder. O ponto de virada da conspiração ocorreu quando os conspiradores conseguiram se infiltrar no círculo íntimo do rei, garantindo a lealdade de alguns de seus conselheiros e confidentes mais confiáveis. Essas traições foram um golpe devastador para Ramsés, que se viu cada vez mais isolado e vulnerável à medida que a rede se fechava ao seu redor. Foi nesse momento que os conspiradores fizeram sua jogada, lançando um ataque coordenado contra o rei e seus leais. No caos que se seguiu, Ramsés foi capturado e submetido a um julgamento humilhante, durante o qual os conspiradores o acusaram de vários crimes e falhas, incluindo incompetência, tirania e sacrilégio. Apesar das tentativas do rei de se defender e afirmar sua inocência, o resultado do julgamento foi uma conclusão precipitada. Ramsés foi condenado a uma execução brutal, planejada para servir tanto como punição quanto como espetáculo público. A execução de Ramsés foi um caso cuidadosamente orquestrado, com o objetivo de enviar uma mensagem clara à população egípcia sobre as consequências de desafiar a nova estrutura de poder. Ramsés foi submetido a torturas e mutilações antes de ser executado publicamente, uma demonstração terrível da crueldade e da determinação dos conspiradores em assumir o controle do reino. A execução também foi repleta de simbolismo religioso.
com os conspiradores acusando Ramsés de violar a ordem divina de Maat e, portanto, justificando suas ações como uma restauração do equilíbrio e da harmonia. Após a execução de Ramsés, houve um período de turbulência e revolta, pois várias facções do Egito lutavam pelo poder e pelo controle. Os conspiradores esperavam que, ao eliminar o faraó, pudessem dar início a uma nova era de estabilidade e prosperidade para o reino. No entanto, suas ações tiveram consequências imprevistas, colocando em movimento uma cadeia de eventos que levaria a mais instabilidade e conflitos. O golpe bem-sucedido encorajou outras figuras ambiciosas da elite egípcia, que viram uma oportunidade de promover os seus próprios interesses e agendas. As lutas pelo poder se seguiram à medida que várias facções disputavam o controle, com alianças formadas e dissolvidas no cenário político em rápida mudança. A instabilidade resultante enfraqueceu a autoridade central do Egito, prejudicando sua capacidade de governar efetivamente seus vastos territórios e manter a ordem. Além disso, a execução brutal de Ramsés teve um impacto profundo na posição internacional do Egito. Os reinos vizinhos, que antes respeitavam e temiam o poder do Egito, começaram a ver o reino como vulnerável e instável. Essa percepção incentivou alguns países a desafiar a autoridade do Egito na região, o que levou ao aumento dos conflitos e ao eventual declínio da sua influência regional. O caos que se seguiu à execução de Ramsés também criou um terreno fértil para a agitação religiosa. Como a autoridade do faraó foi questionada, o poderoso sacerdócio procurou afirmar seu próprio domínio na esfera religiosa. A erosão do equilíbrio tradicional entre os reinos secular e religioso acabou contribuindo para o enfraquecimento das estruturas políticas e sociais do Egito, exacerbando ainda mais o declínio do reino. O legado do rei Ramsés é complexo e multifacetado, refletindo tanto suas realizações quanto seu trágico fim. Neste capítulo, exploraremos as maneiras pelas quais o reinado de Ramsés, e particularmente a sua brutal execução, moldaram a história egípcia e deixaram um impacto duradouro nas esferas política, social e cultural do reino. Antes de mais nada, o reinado de Ramsés serve como prova do potencial de até mesmo os governantes mais poderosos serem vítimas de traições e mentiras. A conspiração que levou à sua execução destaca os perigos inerentes à busca pelo poder, bem como a natureza inconstante das alianças políticas no mundo antigo. A queda de Ramsés serve como um conto de advertência para as gerações seguintes, ilustrando a necessidade de os governantes manterem um equilíbrio delicado entre autoridade e diplomacia para garantir sua sobrevivência. No campo das conquistas e da expansão militar, o reinado de Ramsés marcou tanto conquistas significativas quanto reveses dispendiosos. Suas ambiciosas campanhas para estender as fronteiras do Egito resultaram em alguns ganhos territoriais, mas também expuseram o reino a ameaças de rivais poderosos. As repercussões de suas decisões militares continuaram a ser sentidas muito depois da sua morte, pois a posição enfraquecida do Egito na região acabou contribuindo para o seu declínio. A arquitetura monumental encomendada durante o reinado de Ramsés continua sendo um dos legados mais duradouros do seu governo. Estruturas como a Ramesseum e Abu Simbel são testemunhos icônicos das conquistas culturais e artísticas do Egito durante esse período, e continuam a cativar visitantes e estudiosos até hoje. Esses monumentos não apenas celebram as realizações de Ramsés, mas também servem como um lembrete das alturas que a antiga civilização egípcia almejava. A execução brutal de Ramsés e as subsequentes lutas pelo poder que tomaram conta do Egito tiveram um impacto profundo na estrutura social e política do reino. A revolta enfraqueceu a autoridade central do faraó, preparando o terreno para o aumento da fragmentação e da divisão dentro do Estado egípcio. Essa ruptura no equilíbrio tradicional do poder acabou acelerando o declínio do Egito, à medida que sua influência, antes formidável na região, diminuía e sua estabilidade interna se deteriorava. Por fim, o reinado de Ramsés oferece um valioso estudo de caso sobre as complexidades da dinâmica política e religiosa do Antigo Egito. Seus esforços para reduzir o poder do sacerdócio destacaram a delicada relação entre as esferas secular e religiosa, e a reação resultante teve consequências de longo alcance para o reino. O tumulto que se seguiu à execução de Ramsés marcou um ponto de virada na história do Egito, pois a ordem religiosa procurou afirmar o seu domínio e redefinir o papel do faraó dentro da hierarquia divina. Embora tenham se passado milênios desde o reinado e a execução do rei Ramsés, os ecos de seu legado ainda podem ser sentidos hoje. E agora, vamos explorar as maneiras pelas quais a história de Ramsés continua a ressoar no mundo moderno,
moldando nossa compreensão da antiga civilização egípcia e inspirando a cultura contemporânea. A manifestação mais óbvia do legado de Ramsés nos tempos modernos é o fascínio duradouro pela história e cultura egípcias antigas. Os magníficos monumentos e a arte criados durante seu reinado continuam a capturar a imaginação de visitantes, acadêmicos e entusiastas em todo o mundo. Como resultado, Ramsés continua sendo uma figura central na narrativa popular do Antigo Egito, e sua história serve como porta de entrada para que muitos se aprofundem no estudo dessa fascinante civilização. A vida e o reinado de Ramsés também fornece um rico material para trabalhos criativos em várias mídias, incluindo literatura, cinema e arte. Sua história inspirou inúmeras adaptações e reinterpretações ficcionais, destacando o apelo atemporal de sua ascensão ao poder, suas realizações e sua dramática queda. Por meio dessas obras, o legado de Ramsés é continuamente reimaginado e mantido vivo no imaginário coletivo, garantindo que seu impacto no Egito Antigo permaneça relevante e acessível ao público moderno. Além disso, os distúrbios políticos e sociais que caracterizaram o reinado de Ramsés e as consequências da sua execução fornecem informações valiosas sobre a natureza da dinâmica do poder e da governança no mundo antigo. As lições extraídas de sua história podem ser aplicadas ao discurso político contemporâneo, pois esclarecem a complexa interação entre ambição, lealdade e a busca pelo poder. Ao examinar as forças que levaram à morte de Ramsés e ao subsequente declínio do Egito, podemos entender melhor os desafios enfrentados pelos líderes ao longo da história e a luta permanente para manter um equilíbrio delicado entre autoridade e diplomacia. A história do rei Ramsés não termina com o desvanecimento dos ecos do seu legado no mundo moderno. Como as descobertas arqueológicas e as pesquisas acadêmicas continuam a lançar novas luzes sobre seu reinado e sua execução, nossa compreensão desse enigmático governante e de seu lugar na história está em constante evolução. E, por isso, vamos explorar os esforços contínuos para redescobrir e reavaliar o legado de Ramsés, examinando as maneiras pelas quais novas informações estão ajudando a reformular a nossa percepção desse antigo rei. As investigações arqueológicas foram fundamentais para revelar aspectos até então desconhecidos da vida e do reinado de Ramsés. As escavações em locais importantes associados ao rei, como o Ramesseum, Abu Simbel e a sua capital, Pi-Ramsés, produziram uma grande quantidade de artefatos e inscrições que ofereceram novas percepções sobre suas realizações, crenças e os eventos que envolveram sua execução. Essas descobertas ampliaram nosso conhecimento sobre o contexto histórico em que Ramsés viveu e governou, permitindo-nos apreciar melhor as complexidades de seu caráter e de suas ações. Os avanços tecnológicos também desempenharam um papel fundamental na reavaliação contínua do legado de Ramsés. Técnicas sofisticadas de geração de imagens, como o radar de penetração no solo e a digitalização em 3D, permitiram que os pesquisadores descobrissem detalhes e características ocultas em seus projetos arquitetônicos, lançando uma nova luz sobre as intenções do rei e o significado cultural desses monumentos. Da mesma forma, a aplicação de métodos analíticos de ponta a artefatos e restos humanos forneceu informações valiosas sobre a dieta, a saúde e o estilo de vida dos antigos egípcios, enriquecendo então a nossa compreensão da sociedade presidida por Ramsés. Outro aspecto importante da redescoberta de Ramsés é a reavaliação contínua de seu reinado e execução por estudiosos e historiadores. À medida que novas evidências surgem e as fontes existentes são reexaminadas, suposições e interpretações de longa data sobre a sua vida estão sendo desafiadas e revisadas. Esse processo levou a uma visão mais matizada e multifacetada de Ramsés como governante, abrangendo tanto suas conquistas quanto seus fracassos, bem como o contexto político e cultural que moldou as suas ações. Uma área em que essa reavaliação tem sido particularmente significativa é o estudo da conspiração e da traição que levaram à execução de Ramsés. Novas evidências e também interpretações lançaram dúvidas sobre a narrativa tradicional da trama, sugerindo que as motivações e ações dos conspiradores podem ter sido mais complexas e variadas do que se acreditava anteriormente. Ao se aprofundar na dinâmica da corte real e da sociedade da época, os estudiosos estão começando a pintar um quadro mais complexo dos eventos que precipitaram a queda de Ramsés.